Olá pessoal, sou a professora Sandra Celino e hoje estamos aqui para a nossa 12ª aula e no meu caso, como estamos aí falando de revisão para o Enem, essa é a nossa última aula, uma vez que a avaliação já será amanhã. Sei que demorei um pouquinho para postar esse último vídeo, mas nós vamos fazer hoje isso espero que vocês acompanhem com bastante atenção. Na última aula nós falamos sobre como usar os textos de apoio, mesmo que você não esteja a par do tema, nunca tenha lido nada sobre o tema. Então, como se sair fazendo uso deste texto de apoio. Então, eu trabalhei com vocês o tema amamentação, certo? E o vídeo ficou até um pouco extenso, né, na última aula. Hoje também provavelmente ficará aí com a mesma duração, já que vamos falar de desenvolvimento, de conclusão. Então, espero que vocês acompanhem até o final, para que a gente possa retomar todo o raciocínio da última aula que nós iniciamos. Então, nós falamos sobre aleitamento materno em questão no Brasil e eu fiz com vocês esta introdução. Eu falei que é um texto básico, aquele texto para quem não precisa de nota superior a 780 ou 800 pontos, né? Acima de 800. Então, se você tem dificuldade para produzir, se você não estudou durante o ano e hoje, né, nessa última semana começou a buscar informações de como produzir um texto rápido, coerente e tal. Então, este vídeo é para você. Então, essa aula de hoje é para você. Então, é só você voltar lá na aula 11 e pegar a continuação aqui com a gente hoje, que com certeza você vai conseguir produzir um texto aí, no mínimo, com 680, 700 pontos. Já que você não teve tempo para estudar, então não espere por milagres, certinho? Então, só vou reler mais uma vez com vocês para que a gente possa prosseguir. Eu já trouxe o desenvolvimento prontinho para a gente ganhar tempo. E eu disse para vocês, então, que o texto ele vai ter erros, tá? Então, se você quiser depois transcrever ou copiar esse texto, você vai mostrar para alguém um professor, ele vai dizer, olha, esse texto está com problema de crase, problema de vírgula, tá? Eu deixei palavrinhas sem acentuar, porque eu me baseei naquele modelo de texto que geralmente eu recebo e que ao corrigir eu percebo, não, esse texto aqui lá no Enem, ele teria aí uma média de 700, 720 ou até mesmo 680 pontos. Dependendo, né, do desenvolvimento das ideias de cada aluno. Então, este nosso aqui, então, está assim, tranquilo? Então, você está acompanhando, sabendo que ele não é uma produção para nota acima de 800 pontos. Então, aleitamento materno, nós trabalhamos lá no anterior, que teríamos duas causas aí para a gente trabalhar. Primeiro, a falta de informação, né, sobre a importância da amamentação e o preconceito que a sociedade tem para com aquelas mamães que amamentam em público. Então, agora nós temos que desenvolver isso. No primeiro tópico, no primeiro desenvolvimento, nós vamos ter que trabalhar, então, a falta de informação. Então, veja bem, eu trouxe, então, esse desenvolvimento com ideias que qualquer um, né, que acompanha, ou que já teve alguém na família, ou que ouve, ou que leu, você talvez pela sua própria experiência de alimentação, não sei qual é o seu caso, então você tem essas informações com você, basta você saber organizá-las e, é claro, trabalhar com a estrutura corretinha do texto dissertativo. Então, ficou assim, sabe-se que o aleitamento materno exclusivo nos 6 primeiros meses de vida do recém-nascido fornece ao organismo da criança todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento saudável. Caso contrário, a criança fica mais suscetível a doenças. Exemplo disso são os inúmeros casos de bebês hospitalizados devido a doenças gastrointestinais ou reações alérgicas decorrentes da ingestão de alimentos diferentes do leite da mãe. Muitas vezes, falta às mães orientações sobre esse ato tão essencial para o bebê. Isso ocorre devido ao pouco investimento governamental nessa área e, em muitas localidades, faltam médicos especialistas para fazerem pré-natal, uma assistência que toda gestante deveria ter, criação de projetos que contemplem a amamentação ainda não são vistos como prioridade. Então, ao fazer essa leitura, você pode perceber que o finalzinho ficou até um pouquinho entroncado. Peraí, eu nem entendi o que quis dizer aí.
falou de pré-natal, depois já veio falando de programas de amamentação. Então, pois é, isso aqui é proposital, porque eu percebo que muitas das vezes é assim que o nosso aluno trabalha, pela falta de pontuação, pelas ideias que na hora ele não consegue desenvolver. Então, eu fiz questão de produzir esse texto com aqueles errinhos mais básicos. Falei assim, professora, mas e daí? Se eu quiser corrigir isso? Então, eu já falei que o tema, isso aqui é claro que é só uma suposição. Vamos, se fosse um tema como esse. Então, teria como corrigir? É claro. Então, você poderia fazer o seguinte, né? Se em muitas localidades faltam médicos especialistas para fazerem pré-natal, que é uma assistência garantida a toda gestante, tal. Então, você teria muitas formas de melhorar isso, tá bom? Vamos para o nosso próximo desenvolvimento. Então, além disso, muitas mães deixam de amamentar integralmente seus filhos devido à necessidade de frequentar diferentes ambientes com seus filhos, por vergonha ou por medo de receber julgamento da sociedade, passam a dar fórmulas antes do tempo para seus bebês. Segundo dados apresentados pela Lancinor, isso aqui eu retirei lá da coletânea, marca de produtos para amamentação, 47% das brasileiras afirmaram já terem sofrido preconceito por amamentar em público. Esses dados revelam que é preciso conscientizar parte da população que ainda vê esse ato como um tabu, uma vez que há mulheres que se expõem muito mais publicamente do que uma mãe quando deixa parte dos seios descobertos para matar a fome do filho. Então, argumentos muito básicos, argumentos muito comuns, não tem nada de Então, perceberam? Então, você consegue desenvolver um texto coerente com argumentos básicos, tá? E aí você vai falar assim, poxa vida, mas eu tirei dados lá da coletânea, eu não serei penalizado por isso? Não, você só será penalizado quando você transcrever, quando você copiar uma frase da coletânea e não comentar nada sobre isso. Você não dizer a fonte daquele dado que você copiou. Então, quando você fizer isso, você será penalizado. Agora, se você transcreve, se você usa um dado, usa um fato histórico que está lá na coletânea e diz de acordo com quem você está usando esse dado, então não há como te penalizar. Então, você precisa emitir uma opinião sobre isso, sobre aquilo que você está transcrevendo da coletânea, deixando claro para o corretor que não é apenas uma citação, apenas uma transcrição do que está na coletânea. Tranquilo? Então, outro erro aqui. Então, você pode pensar, nossa, a professora repetiu a palavra filho na segunda linha, filho na terceira linha, porque é isso que eu observo também. Quando o meu aluno produz, às vezes, na hora de passar a limpo, ele percebe que ele errou, mas na hora da pressão ele não tem como mudar, ele deixa assim mesmo, vai assim mesmo, porque é isso que acontece lá na prova. Então, esse texto, com esse tipo de errinho, no final eu vou fazer com vocês a avaliação, né, em notas desse texto aqui. Então, colocamos aqui que é preciso conscientizar essa população de que é necessário haver mudanças. Então, partindo para a conclusão, então, já que nós falamos da falta de informação, falamos do preconceito, quais são as medidas para concluir, para resolver este problema? Então, pegando essa estrutura pronta, né, que nós estamos trabalhando, então, por todos esses aspectos, a questão da amamentação no Brasil é algo que precisa ser revisto. Sendo assim, cabe ao governo federal, por meio do Ministério da Saúde, liberar mais recursos para a criação de centros especializados no atendimento a lactantes, com boa estrutura e profissionais capacitados, a fim de que as mães ou gestantes sejam instruídas sobre a importância da amamentação exclusiva nos primeiros meses de vida do bebê. Além disso, as mídias, em parceria com as escolas, deveriam promover campanhas e projetos que visem desconstruir o pensamento preconceituoso de grande parte da população que ainda vê o ato de amamentar em público como um desrespeito, tá? Uma conclusão básica, citando os agentes que todo mundo cita, que é governo, que é escola, que é mídia. E aí você fala, então, professora, com esse texto aí básico, lugar comum, qual seria a média que eu poderia tirar nesse texto? Então, vamos lá. Com todos os errinhos possíveis que vocês já observaram. Na competência 1, nós avaliamos o quê? A organização, a escrita, a legibilidade, a ortografia e tal.
Então, neste texto, vocês perceberam que, como eu já disse, errinhos de crase, erros de concordância, erros de vírgula, erros de sintaxe e erros de ortografia. Porém, os erros que contém esse texto não prejudicam a interpretação. Então, provavelmente, esse texto ficaria com 160 na primeira competência. Na competência 2, que é se o aluno entendeu a proposta, né, se ele usou a estrutura do texto dissertativo, ele compreendeu? Ele usou a estrutura? Claro. Tem índice de autoria? Tem novidade? Não tem. Então, esse texto pode ficar com 120, ou até mesmo outro corretor daria aí um 160 porque entendeu a proposta, embora não tenha novidade. Então, pode haver uma divergência aí entre os corretores. Então, 160 mais 120, 280, em duas competências. Vamos lá. Na terceira competência, que é aquela questão de organização de ideias, usar as informações a favor da sua proposta. Tá, foram informações básicas, informações lugar comum. Então, nenhum corretor vai te dar 200 nessa competência. Porém, menos de 120 também você não vai tirar, certinho? Porque, embora sejam informações comuns, informações normais, ninguém vai te penalizar por você ter usado o básico, mas o seu texto ele está coerente, a gente vê que é um projeto de texto de início, meio e fim. Pode ser que alguém dê para você aí 160, o outro te dê 120. Também pode haver essa mudança. Por que eu falo sempre 120 ou 160? Porque você já sabe, então são dois corretores. Então depois soma e divide. Na conclusão, por mais básica que seja, você não vai tirar menos de 160. Isso aqui eu taxo para vocês que não tem como corretor te dar menos de 160. Por quê? Porque ela está de acordo com o que nós produzimos na introdução. Você citou duas causas, então você agora está dando duas resoluções para isso, dois problemas apresentados. A primeira intervenção, nós colocamos o que, quem, como, a fim de que, nós fizemos ela completa, porém a segunda ficou vaga. Então, um corretor pode te penalizar por isso. O outro pode até dizer, não, vou dar 200 porque a primeira está completinha. Então, isso vai muito da subjetividade na hora da correção. Então, menos de 160 você não tira nessa intervenção. Percebeu? É um texto que nós trabalhamos manipulando a coletânea. E aí, faltaria que outra competência para analisar? Porque eu pulei a 4, né? Então, a competência 4 é aquela que diz respeito a conectivos. E aí nós usamos, olha, tudo que está marcadinho em vermelho está a favor da estrutura desse texto. Existe retomada como disso, isso, esses dados. Então, alguém pode dizer, um corretor pode achar que está muito básico, poucos conectivos, mas ele não pode te penalizar porque o seu texto, esses conectivos estão favorecendo a conexão, não estão soltos, não estão com problemas de semântica. Então, alguém poderia até tentar te dar aí uns 200, ou outro te daria 160, mas vamos fechar aqui que você fica aí com 160 nessa competência. Percebeu? Então, você não ficaria com uma nota ruim nesse texto. Por quê? Mesmo sendo básico, que o básico, o que o corretor ele quer ver? Não, esse texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, ele seguiu a ordem dos seus argumentos, esse texto está coerente, esse texto apresentou apenas um dado, um repertório ali, mas que pegou da coletânea, só que ele não transcreveu, ele emitiu opinião sobre isso, ele apresentou intervenção, então não tem como te penalizar com menos de 700 pontos nesse texto, certinho? Então, como nós havíamos dito, esse texto está para acima de 700 pontos, certo? Então, cabe a você pegar essa estrutura de texto que nós já passamos, acho que na aula 11, não, na aula 10, né? Que nós passamos para vocês. Pega essa estrutura de texto e trabalhe com qualquer outro tema. Então, pegue a coletânea, encontre o problema, os dois causadores, no desenvolvimento, por que está acontecendo isso? Quem é responsável por isso? E quais as soluções para resolver? Então, se você seguir esse passo a passo, não tem como você fazer um texto aí inferior a 700 pontos, seguindo o esqueleto de texto que eu já passei para vocês. Então,
por hoje é só. Então, finalizamos aí a nossa revisão, 12 aulas. Sei que deveríamos ter feito mais, mas para você que veio acompanhando, desejo a você uma boa prova, tranquilidade, certinho? Faça primeiro a redação, leia o texto de apoio, já vá destacando o que é interessante sobre o aspecto, sobre o título que está ali colocando. Então, independente do tema, evasão escolar, valorização do idoso, ou até mesmo o aleitamento, como eu coloquei, ou alfabetização, ou problema tráfico infantil, não importa. Então, são muitas as apostas de nós, professores. O importante é que, se você tem uma boa estrutura, se você consegue interpretar a coletânea e usá-la a seu favor, você não tira menos de 700 pontos na sua redação. Certinho? Então, boa prova para você, tá? Deus te abençoe, te ilumine e que você consiga colocar em prática os conhecimentos que você revisou até então. Então, boa sorte!